Boa noite, meus irmãos e irmãs. Hoje nós vamos fazer algumas reflexões sobre um tema que nos foi proposto pela casa para podermos estudar um pouco mais os ensinos da doutrina dos Espíritos. E os temas são bastante delicados, não negamos. E queremos de início dizer que as nossas reflexões, a nossa fala, em nenhum momento deseja passar que esses temas não tocam de forma profunda, né, os nossos sentimentos, a nossa vida. Realmente a doutrina vem nos ajudar a entender, né, o porquê de tudo isso e assim trazer um certo alívio, né, quando vivenciamos esses momentos que todos nós viveremos. O tema está dividido em 3. Fala da morte coletiva e a prematura, e sobre o suicídio. Esses 3 temas que nós vamos procurar conversar um pouco. E para começar, eu vou me valer do Livro dos Espíritos, a questão 199, quando Kardec pergunta então aos espíritos superiores por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância. E os espíritos superiores respondem: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedente, interrompida antes do momento em que devera terminar, e sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Então, Kardec já nos mostra nessa questão há 2 razões para a interrupção da vida, né? Uma é o comprimento da existência, que ela tinha por que ser. Havia necessidade de ser breve, né? Era o tempo que faltava para a sua completar o seu processo aqui na Terra, né, de encarnada, pelo menos aqueles compromissos que tinha por realizar. Evidentemente outros virão, mas aqueles ou aquele, ele foi atendido, então se encerrou e então a morte, porque não há mais razão, completou aquele período determinado da vida terrena. Ou então pode ser uma prova ou expiação para os pais, que por alguma razão, em vida precedente, né, eles assumiram, né, provocar algum descaminho para o espírito e vem nessa vida, né, nessa encarnação, com o compromisso
de cuidar da criança, mas em razão de fatos passados, eles são privados, né, mais cedo da convivência dos filhos, causando então essa prova ou expiação que temos para nós como uma das mais difíceis e dolorosas, né? Que é a perda de um ente querido. É uma prova realmente muito difícil, mas como nos informam os Espíritos, pode ser essa razão também. Uma provação, uma expiação para os pais, a perda de um filho. E avançando um pouco mais, como nós, porque esse tema, esse assunto morte, é muito difícil em razão da nossa própria cultura, né, ao longo dos séculos, dessa concepção que nós temos da morte, né, concepção materialista, de que com a morte tudo se acaba. Então, quando a pessoa pensa desta forma, a dor é muito maior, né? Porque a gente logo imagina que não vai mais ter contato com aquele ente querido, morreu, acabou, sumiu, porque a gente pensa que a vida é só aquela vida física, né, do corpo físico, quando na verdade vai muito mais além. A vida física, evidentemente, ela tem um tempo pré-determinado, né? O corpo, como matéria que é, se desgasta e chega um momento que precisa, as células, o organismo, ele vai se exaurindo e chega um momento que a vida orgânica acaba. Então, por N motivos, é preciso uma desculpa, né? Seja um infarto, um derrame, um acidente, um AVC, algo acontece para que venha a morte física. A morte física. Então, como nós ainda, a nossa visão ainda é muito estreita e materialista, nós pensamos então, olhamos o corpo inerte, sem vida, vem então o desespero, que morreu, acabou, nunca vamos mais nos encontrar, nunca mais conversar, nunca mais ver aquele ente, acabou. E isso não é. O bom senso, né, nos indica que não pode ser assim, né? Deus, na sua infinita bondade, justiça e amor, Criador dos universos sem fim, não iria nos criar, né, seus filhos para viver tão curto espaço de tempo e sem um fim útil. Viver alguns anos, adquirir conhecimentos, experiências e depois simplesmente acabar tudo, morrer, acabou aquilo tudo que foi vivenciado, todo aquele conhecimento se perder no pó, como acontece com o corpo. Então, a doutrina dos Espíritos vem, através dos seus ensinos,
nos mostrar, nos ensinar e demonstrar que nós somos espíritos imortais. Deus nos criou para vivermos para sempre, queiramos ou não. Então, o que acaba é o corpo físico, e não nós, essência, espírito. Isto permanece para sempre. Quando nós tomamos conhecimento disso, da nossa imortalidade, as coisas ganham outro contorno, né? Uma esperança toma conta do nosso coração. Por isso que a doutrina dos Espíritos é o Consolador prometido, que Jesus rogou ao Pai e Ele enviou para nos consolar, nos orientar, nos ensinar que a vida é muito mais que simplesmente esse período transitório da existência física. Então, a partir do conhecimento, de que tomamos conhecimento desta verdade, sem dúvida a vida muda completamente, né? A dor, a morte, como diz o Espiritismo, matou a morte, porque veio demonstrar, não é ficção, é realidade, que a vida continua após a morte do corpo físico. E isso ganha um outro contorno, né? Uma outra esperança de podermos viver com mais segurança e buscando como nós vamos viver para sempre, buscar estarmos sempre trabalhando pelo nosso crescimento moral, espiritual e intelectual. Porque esse é o objetivo. Está nos ensinos também, que diz, espírita cristão, amai-vos, o primeiro ensinamento, amai-vos. O segundo ensinamento, instruí-vos. Então que busquemos, primeiramente, nos amar, como Jesus nos amou, e Ele deixou esse ensinamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Façam isso e viverão. Então, que a gente procure, a partir dessa tomada de consciência, de que precisamos cuidar da vida, de crescermos espiritualmente, moralmente, através do estudo, da prática do bem, procurando sermos homens de bem, fazendo o bem, ajudando, praticando a caridade, seja ela moral, seja ela material, mas ajudando sempre o nosso irmão, o nosso semelhante, na medida das nossas possibilidades. Fazendo isso, nós conquistamos um amparo espiritual que vai, com certeza, nos dar outra força, outra visão de vida para o nosso dia a dia. E não vamos tanto nos preocupar com o momento da partida, que chegará para todos nós, isto é inevitável. Mas não podemos perder o nosso foco, nosso objetivo de vida, pensando nesta morte, que é na verdade uma passagem, né? Quando deixamos o corpo físico e regressamos à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Essa é a verdadeira vida.
E como aqui temos nossos entes queridos, lá também temos os nossos entes que temporariamente ficaram lá quando reencarnamos, mas que quando desencarnarmos, voltaremos a encontrá-los. Então não há, a separação é física, temporária. Não há a separação espiritual. Tanto continuamos ligados aos nossos entes aqui na Terra, quanto vamos nos reencontrar também com os entes que ficaram lá na pátria espiritual. É uma separação física temporária e um reencontro daqueles que temporariamente também deixamos lá. Como vamos deixar aqui, deixamos lá, retornamos, encontramos com os nossos amigos, entes queridos e temporariamente nos desligamos fisicamente, porque a ligação permanece. A ligação espiritual, ela não se rompe. Nós temos aqui, vou ler, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 21, né? Perda de pessoas amadas, mortes prematuras, ditada pelo espírito Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863, Kardec anotou. Então, Sansão diz, dirigido às mães, olha que importante lição para as mães, para de alguma forma ajudar a aliviar a dor, que é muito grande, muito forte e profunda, né? Isso nós não estamos aqui para negar, apenas tentar esclarecer para aliviar um pouco esta dor. Então ele diz: mães, saibam que seus filhos bem-amados estão por perto, que seus corpos fluídicos e seus pensamentos as envolvem e as protegem. As lembranças que deles guardam os enchem de alegria. Por outro lado, isso é importante frisar, por outro lado, as dores que sentem pelos familiares que já partiram causam-lhes muitas perturbações, pois representam uma revolta contra a vontade de Deus. Então, aqui uma mensagem do Espírito Sansão a Kardec, na Sociedade Espírita. Mensagem essa muito importante, principalmente para as mães, os pais também, né? Dizendo que os filhos, embora fisicamente não estejam por perto, espiritualmente estão, continuam perto. Porque o amor de Deus, ele é eterno, como o próprio Deus. E esse amor jamais se rompe, principalmente o amor de mãe. Então, este amor que as mães têm envolve seus filhos sempre, e isso agrada e faz muito bem, e os filhos vêm atendendo ao apelo, ao chamado das mães. Mas quando esse amor é um amor de carinho, de resignação, de aceitação da situação, e não um amor revolta, que aí, como diz Sansão, causam profundas perturbações àquele que partiu, pois ele entende como uma revolta à vontade de Deus.
Então, que as lembranças sejam de alegria, de recordações agradáveis, né? Dos momentos felizes que foram vivenciados, né? Pelos pais, familiares, com os filhos. E sempre são muito importantes esses momentos, né? Por isso, enquanto encarnados, procuremos viver em profundidade este amor, esse amor família, né? Esse amor que nos une aos nossos filhos, aos nossos parentes, entes queridos, para que, impartindo, fiquem essas belas e agradáveis lembranças que farão muito bem, tanto a quem ficou quanto a quem partiu, porque a ligação continua, a ligação fluídica de pensamento, pensamento é vida. Então, a pensamento lançado, né, dos pais para os filhos, na lembrança, na saudade, estabelece uma ligação, fluidicamente falando. E eles, então, continuam se sentindo amados como eram aqui, embora estejam no plano espiritual, né, em outra etapa da sua jornada evolutiva, mas continuam se sentindo amados, porque a lembrança é de amor, é de alegria. Então, uma coisa importante é jamais, na medida do possível, lembranças de revolta. Essa revolta é que causa muitos prejuízos, tanto para o encarnado quanto para o desencarnado. Que tenhamos essa consciência, né, da morte prematura, causa uma dor muito grande, sem dúvida. O luto, mas devemos vivenciar esse luto com muito equilíbrio, muita prece, né? Procurando sempre nutrir pensamentos de gratidão a Deus pela oportunidade que tivemos, que a pessoa teve de poder viver, né? De ter aquele momento família, mas sempre gratidão, satisfação, alegria, para que vivam melhor e o filho ou filha, o ente querido que partiu, também receba as melhores vibrações, as melhores energias. E ele diz mais um pouquinho: aquele que compreende a vida espiritual deve fazer vibrar seu coração em favor desses entes queridos que já desencarnaram. Se pedir a Deus que os abençoe, sentirá uma consolação tão grande que até mesmo suas lágrimas secarão. Sentirá também uma fé grandiosa que lhes mostrará o futuro prometido pelo soberano Senhor. E o futuro, como nós somos seres imortais, o futuro é o reencontro. Sempre. É questão de cada um cumprir com o seu papel, com a sua caminhada, e depois haverá o reencontro. Porque são laços que se estreitam, os laços familiares, laço de amor, havendo verdadeiro amor, que Jesus nos ensinou, os laços tendem a se estreitar cada vez mais. A aproximação é cada vez maior, não há distanciamento. É importante termos essa consciência para sentirmos o nosso coração
cada vez mais seguro, aliviado, engrandecido pelo amor de Deus. E o outro tópico que nós gostaríamos de estudar é a morte coletiva, né? Que está, eu peço licença para vermos, está na questão 737 do Livro dos Espíritos, que diz, quando fala dos flagelos destruidores. E Kardec então perguntou aos espíritos superiores: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E os espíritos superiores responderam: para fazê-la progredir mais depressa. Vejam só, meus irmãos. Já não dissemos se a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Dos espíritos que em cada nova existência sobem um degrau da escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Por isso é que nós, ainda com a nossa visão muito estreita, fazemos um conceito, uma avaliação totalmente errada, né, do que acontece quando vemos mortes coletivas, como, por exemplo, tsunami, queda de avião, e ficamos aterrorizados, né? E às vezes colocamos em dúvida as leis divinas, o que é uma aberração, porque Deus, sendo perfeito em tudo, infinitamente perfeito, jamais deixa que algo aconteça sem um fim útil. E o que nós vemos, como disse na resposta, a destruição, ela é física, e não o espírito. Nós já o dissemos, nós somos imortais. Então, o que perece nesses ditos flagelos é o corpo físico, mas a vida continua. E como os espíritos nos ensinam, isso causa um avanço na evolução, no progresso do planeta. Queima etapas, né? Situações que levariam séculos para serem atingidas, evoluções, né, em determinados setores, são abreviadas com esses desencarnes, porque o espírito continua. Há morte física e o espírito desencarna, retorna a verdadeira vida ao plano espiritual, lá continua a sua caminhada evolutiva e depois retorna ao plano físico para novas aprendizagens, novas provas, né? E a evolução assim continua. Então,
o que parece flagelo, parece tragédia, na realidade, na nossa visão ainda humana e estreita mas na visão cósmica, na visão universal, são momentos necessários para alavancar o nosso crescimento, né, moral e espiritual. E aqui avançando um pouco mais, meus irmãos, um outro tema também muito delicado, né, que nos foi proposto, que é o suicídio. Tivemos agora recentemente Setembro Amarelo, né, de prevenção ao suicídio. E nós precisamos cuidar muito dessa temática, porque é uma situação muito difícil, muito presente, porque segundo a Organização Mundial da Saúde, no mundo, a cada 40 segundos há um suicídio. Então nós vemos que é muito sério esse tempo aqui da nossa reflexão. Quantos suicídios já não ocorreram? O pouco que nós estudamos aqui agora, quantos irmãos nossos tiraram a vida física, né? A vida física, contrariando, ferindo as leis divinas e contraindo pesados débitos para a sua jornada, atrasando a sua jornada, como nos informam, em média, cada irmão que comete esse desatino, em média atrasa a sua evolução espiritual, em média em 500 anos. Isso sem falar nos sofrimentos por que passa o espírito, por ter desobedecido a esta lei de Deus. Só Deus te dá a vida e só Ele pode tirar. E nem Ele faz isso, porque nós somos imortais e o Pai não quer o fim de nenhuma de suas criaturas. E muito menos que interrompamos a nossa caminhada evolutiva, porque Ele quer que através da aprendizagem da vida, das experiências, das dificuldades e dores, que são ensinamentos e não castigo. O Pai não castiga nenhum de seus filhos. Deus não pode, isso é inconcebível para Deus, que é só amor. Deus é amor, como está no Evangelho de João. Então, Ele não quer o sofrimento, mas nós, em razão das nossas escolhas, né, do nosso livre-arbítrio, quando nós contrariamos as leis divinas, nós abrimos, então, brecha para a dor, que é um chamamento à reparação, né? E temos, então, que nos arrepender e reparar. E isto dói muito, principalmente se tratando de suicídio. Isso nós precisamos ter muito essa consciência. E isso acontece, o suicídio aqui não vai nenhuma crítica a quem quer que tenha tentado,
e sim desejo de, rogamos amparo, né, aos bons espíritos, que protejam esses irmãos, tanto os que ficaram na tentativa, quanto aos que infelizmente conseguiram consumar. Mas os que ficaram na tentativa, ou que consumaram, mas isto são etapas que vão acontecendo, que vão sendo queimadas e que a pessoa não percebe, aqueles que estão à sua volta também não, porque não é uma coisa do dia para a noite, isso vai aos poucos, a pessoa vai se debilitando moralmente, espiritualmente, vai ficando com tristeza, assim, sentindo muito triste, vai sentindo, tendo melancolia, depois vem o pânico, né, e depressão. Então, essas etapas que vão levando a pessoa, né, o nosso irmão ou irmã, ao suicídio. Então, é preciso que as pessoas se olhem mais, se vigiem mais, né, que tenham carinho, a preocupação de estar no contato uma com a outra, prestando atenção no comportamento, né? E aqui vale tanto para a criança, jovem e os adultos. Tenhamos o cuidado, né, sempre de procurar acompanhar as pessoas, né? Qualquer comportamento diferente, procurar saber o que está acontecendo. Se a criança fica muito quieta, retraída, né, mais dentro do quarto, evitando contatos, buscar saber o que está acontecendo, né? Se é alguma coisa no colégio, e procurar verificar antes que isso vá crescendo, se avolumando, ao ponto de chegar a essa situação extrema. Isso vale para o jovem e vale para o adulto também. Então precisamos nos unir mais, né, em termos de sentimento, de carinho, de atenção um pelo outro. E, vendo a situação, levar-se para tratamentos, né? Tratamento médico é o primeiro, é o principal. Se tiver algo espiritual, levar uma casa espírita também, para tratamento espiritual, às vezes é caso de desobsessão, mas nunca deixar de procurar a medicina terrena. Esta é a mais importante, porque Deus, como sabemos, ajuda o homem através de outro homem. Então, temos a medicina, procuremos a medicina. Chico Xavier, com toda a evolução espiritual dele, ele nunca, e era uma pessoa muito doente fisicamente, mas nunca deixou de procurar os médicos da Terra. Embora tivesse contato fácil com os médicos do espaço, mas ele respeitava e valorizava a medicina terrena, que é uma missão extraordinária, né, que Deus permite. Os médicos são missionários, merecem toda a nossa consideração e respeito. Então, meus irmãos, eu coloco aqui sobre o suicídio a questão 943 do Livro dos Espíritos, que Kardec perguntou: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? E a espiritualidade maior responde: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade.
Então, vemos aqui, primeiro ponto, ociosidade. Temos um ditado antigo, né, que diz que mente desocupada, oficina do diabo. E se encaixa aqui, a meu ver. Porque a pessoa que fica ociosa, sem ocupação, sem um objetivo útil, né, na vida, a mente começa a vagar e aí começam a surgir ideias não muito boas, positivas, e acaba abrindo portas para influenciações negativas de espíritos inferiores, né? Que querem, às vezes, nos prejudicar. E a mente, estando vazia, é uma porta aberta. Então temos que nos ocupar com trabalho. Por isso Deus disse, do trabalho, do suor do teu rosto tirarás o teu sustento. Daí a importância do trabalho, tanto trabalho material, quanto trabalho espiritual e intelectual. Que seja útil, seja bom, e objetive o nosso progresso, nosso crescimento, devemos buscar o trabalho sempre. Trabalho seja em casa, trabalho profissional, num templo religioso, qual seja a denominação, buscar trabalho. E, segundo aqui, a falta de fé, que aqui podemos colocar como sinônimo a palavra confiança. Fé, confiança em Deus, na sua infinita bondade, justiça e amor. Confiança em Jesus. Confiança de que temos capacidade de superar as dificuldades. Deus não põe fardos pesados em ombros fracos. É tudo de acordo. Então, tenhamos essa confiança, essa esperança de podermos superar essas dificuldades. E também da saciedade, de aquela satisfação, achar que está tudo bem, está satisfeito com tudo, que não precisa de mais nada. Então essa saciedade também ela é muito prejudicial. Por isso os espíritos nos alertam quanto a isso. Porque precisamos buscar sempre trabalho e ocupação. Então, meus irmãos, nessa reflexão que fazemos, esperamos de alguma forma contribuir para provocar reflexões, né, a quem carinhosamente ouvir o nosso estudo, e refletir e buscar estudar um pouco mais, né? Aqui eu citei algumas questões do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, mas que aprofundemos. Isso com certeza vai nos ajudar muito quanto à dor da morte e à dor do suicídio. E como prevenção também, que a informação ela é muito importante para prevenir. Que busquemos então nos informar cada vez mais para viver melhor, tendo sempre como meta, como guia, o Evangelho trazido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso guia e modelo. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja.